Bom dia, gente. Tem um monte de vídeo assim que eu tenho que fazer para vocês, de aulas que eu não me senti em condições de ir até a universidade, enfim, só por causa da pandemia, mas alguns probleminhas da idade que eu tenho enfrentado. Bom, eu tenho que fazer, então, que eu já botei algumas coisas para vocês, botei sobre o Manifesto Antropófago, botei sobre Mário de Andrade Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, o romance dele, maravilhoso. E acho que eu botei também alguma coisa sobre Cobra Norato, que é um outro romance diferente, na forma diferente, né? E que vai tratar basicamente da mesma coisa que Macunaíma. Não sei se eu botei alguma coisa de Memórias Sentimentais de João Miramar, que é do Oswald, mas, enfim, também não adianta eu encher vocês de coisas, né? Bom, então, esse pequeno vídeo hoje é para a gente falar um pouquinho sobre o Manifesto Antropófago, que foi publicado em 1928, eu botei algumas coisas aí para vocês conseguem isso facilmente pela internet, o manifesto. É uma leitura difícil, porque sai do convencional. Então, na verdade, o manifesto vem por uma espécie de organização desorganizada de todas aquelas ideias na sequência da Semana de Arte Moderna, que, como eu já falei para vocês, se eu não falei, deveria ter falado, logo depois da semana, há uma divisão, vamos dizer assim, política, de extrato político, e que vai dar resultados completamente diferentes, né? Então, isso causa uma certa tempestade, né? Em que sentido? Há um grupo que vai se denominar depois, posteriormente, já pelos anos de 28, de Grupo ANTA, numa clara referência a esse animal, né, o maior mamífero das Américas, que habita todo a América do Sul e especialmente o Brasil. A gente encontrava a anta por tudo quanto é lugar, né? E há o grupo dos antropófagos, que não vou dizer liderado, mas encabeçado, né, em princípio, pela turma do Oswald de Andrade, que não se fixa somente nele, mas principalmente na Anita, não na Anita Malfatti, para as pessoas se encontrarem e tal. E ele deixava, via recados, né? O sujeito ia lá, era aberto, né? O sujeito ia lá, sujeito da turma, evidentemente, ia lá, queria falar com fulano e tal, deixava um recadinho para ele lá e tal. Mas servia também para esses encontros fortuitos, se é que vocês me entendem. E numa dessas idas e vindas, a Tarsila fez um desenho lá, e chamou de antropófago, que é a tela, né, a famosa tela. Vocês procurem na internet, vocês vão ver. Ela é uma tela pequena e tal, e, no fim, acabou quem comprou, ele pede, ou as organizações que pedem para trazer a tela, essa coisa toda. E o Oswald, então, baseado nessa tela da Tarsila, nessas ideias da Tarsila e nas suas próprias, escreve um manifesto. Os manifestos, nessa época, são muito frequentes. O que é o manifesto? O manifesto é uma escrita exortativa. O sujeito escreve para exortar alguém a fazer tal coisa, quer dizer, mas sempre num sentido de comunidade, né, de geral. Então, há muitos... Está me dando até calor agora. É que amanheceu meio friozinho, mas agora já está aquecendo. Acho que vem chuva, sei lá. Esse tempo está assim, uma coisa horrorosa. E eu ando ruim da artrose, né? Essas doenças de articulações. Claro, eu ando ruim da artrose porque tenho artrose, mas essa umidade também me deixa bastante complicada, né?
Tá, mas essa não é a história da aula. A história da aula é o Manifesto Antropófago. Então, o Oswald escreve... sim, que eu estava falando antes do manifesto. O manifesto, então, é um tipo de escritura exortativa, ou seja, que vai exortar, tem a ideia de unir todas as pessoas num objetivo comum e tal, assim como teve o famoso Manifesto Comunista, e etc, etc. Então, a gente vai ver no Manifesto Antropófago esse sentido de exortação. Mas como é o Oswald que faz, o Oswald era um cara assim, genial, né? Doidíssimo, mas genial, ele subverte a escrita do manifesto, vai chamar de Manifesto Antropófago, que é publicado em 1928, na revista Claxon. E ele vai, não é nem reverter nem inverter, ele vai atrapalhar a leitura de uma certa maneira, porque não é uma leitura linear, o manifesto. Os manifestos, em geral, são, e devem ser bastante claros, porque está chamando a população a fazer tal coisa, né? Explicando tal coisa e tal. O manifesto antropófago é diferente. Ele vai usar uma linguagem praticamente cifrada, num sentido altamente poético, cuja base disso tudo é a história do Brasil. É muito interessante. Então, aí, se vocês perguntam, é fácil ler? É fácil soletrar, mas implica uma certa dificuldade nessa leitura, além de haver uma série de referências epocais, para os anos 20, né? Há essa forma que ele vai adotar. Se vocês tiverem o manifesto aí em mãos, vocês vão ver que começa assim: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tupi or not tupi? That's the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os outros sustos da psicologia impressa. O que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará. Filhos do sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente, com toda a hipocrisia de saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos turistas, no país da cobra grande. Foi porque nunca tivemos gramáticas nem coleção de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos no mapa-mundi do Brasil. E aí vai, tá? Ele não é muito longo, isso aí dá para ler, vocês leem rapidinho, aqui na minha edição são 4 páginas. O que dificulta? Dificulta essa forma com que ele escreve. Ele fala de um assunto, aí no parágrafo seguinte já é outro assunto, mas ele fala de uma forma peculiar. Vocês vejam que, às vezes, a frase não tem verbo. Então, ele vai rompendo com a gramática tradicional da escrita. Por exemplo, primeiro parágrafo, né? Só a antropofagia nos une, ponto. No mesmo parágrafo. Socialmente, ponto. Economicamente, ponto. Filosoficamente, ponto. Aí depois ele pega uma frase famosa de uma peça trágica de Shakespeare, né, que é Hamlet, que diz, to be or not to be, that's the question. Isso é uma coisa famosa, né? E ele vai dizer, to be or not to be, that's the question. Ser tupi ou não ser tupi, essa é a questão.
A Hamlet vai dizer ser ou não ser, eis a questão. E aí ele vai usando, isso a gente chama de aforismos, né? Ele vai usando uma série de aforismos em que vai colocando no meio desses aforismos pontos estratégicos para se contar a história do Brasil. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Macunaíma faz a mesma coisa, de maneira completamente diferente. O modernismo, assim como o romantismo, tem essa grande preocupação com o contar a história do Brasil. Então, eu já falei isso para vocês, né? O modernismo é o outro lado do romantismo. Então, o que tem no romantismo, tem no modernismo, mas de maneira invertida. Isso é muito interessante, gente, porque a gente fica pensando que história é essa que nos contam há tanto tempo? Hoje em dia a gente tem a contra-história, né, já sistematizada, ou imensas narrativas de cunho historiográfico, né, os chamados romances históricos, que já romperam com o padrão romântico e vão contar aquilo que a história oficial não registra. E aí vocês têm uma série de romances falando sobre isso, sei lá inúmeros. E romances esses que vão pegar determinados acontecimentos históricos e vão esmiuçar isso, ver o que estava por trás desse tal acontecimento, se foi assim, se não foi assim, e por aí vai, né? Por exemplo, né, esse caso da contra-história, há uma série de romances sobre Bento Gonçalves da Silva, para falar do nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, que proclamou a República, mas ele estava preso no Rio de Janeiro, quando foi proclamada a República Sul-Rio-Grandense, né? Então, ele não proclamou coisa nenhuma, porque ele nem estava aqui. Aliás, ele nem era republicano, ele era monarquista. Ele não era separatista. A função do Bento Gonçalves da Silva era outra, era baixar os juros, né? O imposto sobre o charque, que o Rio Grande do Sul mandava para o governo central. E, enfim, era uma questão econômica. E há uma série de romances falando sobre isso, baseado em documentos históricos que não frequentam a história oficial. Então, a história oficial no Rio Grande do Sul dá conta que o Bento Gonçalves da Silva, o general Bento Gonçalves da Silva, era um cara, assim, maravilhoso, né? Um republicano, etc. Não era. Historicamente, a gente sabe que não era. Como é que a gente sabe? Através de uma série de documentos que foram deixados de lado na hora de se fazer a história do Rio Grande do Sul, né? Dessa época. Essa história aí começa a ser feita a partir dos anos 30, né? 20 e poucos, 30 do século passado, e aí deixa-se de lado essas questões delicadas, né? Como explicar que um monarquista teria proclamado a República Sul-Rio-Grandense? É uma coisa. Então, esse movimento da história ou da contra-história, ou aquilo que a história oficial não conta, é que está presente em todo o modernismo brasileiro. Aquilo que não se fala, aquilo que se esconde. Por quê? Por motivos ideológicos, evidente, né? Bom, então, o Oswald escreve, em 1928, esse manifesto antropófago, e vai propor uma série de aforismos, né? Ele, em um determinado momento, mas existem coisas que são fundamentais. Por exemplo, matriarcado de Pindorama. Ele vai chamar o Brasil de matriarcado, não patriarcado. Vejam, em 1928, esse cara já falava sobre essas questões da importância do feminino. O matriarcado e não patriarcado. O Vinícius, alguns anos depois, vai chamar de, num poema dele, como é que ele diz? Pátria minha, mátria, né? Em vez de pátria, e o Caetano vai usar isso, né?
Hoje não sei se foi o Caetano que usou isso, mas enfim, em vez de pátria, mátria. Mátria no sentido da mãe, né? Da mãe pátria. E o Oswald já fazia isso em 1928, né? Então, ele vai falar, primeira coisa, a alegria é a prova dos 9. Isso é um aforismo importantíssimo. É preciso ser alegre. A alegria é a prova dos 9. O que é a prova dos 9? Eu acho que vocês não estudam mais isso, mas é uma prova que se faz para ver se as operações matemáticas estão corretas, né? Então, a alegria é a prova dos 9. Se o sujeito é alegre, beleza, está certo, né? Para que sofrer sem necessidade? Depois ele vai dizer o matriarcado de Pindorama. Então, nós temos efetivamente, né, ter isso. A alegria é a prova dos 9. Quer dizer, se estamos alegres, se estamos bem, estamos certos. Aonde? No matriarcado de Pindorama, que vem a ser o Brasil. Então, os valores vão mudar. Né? Tem que trocar esses valores patriarcais, de opressão, para os valores matriarcais, que são de libertação. E aí ele vai falando, deixa eu ver aqui, no finalzinho, contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud. Fazer um parêntese. Freud é muito importante para a psicanálise, tereré, tereré, tereré. Mas a questão do Freud é falar sobre a opressão do homem. A mulher não tem fundamento nenhum. A realidade sem complexos, então, a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud, é uma realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Em Piratininga, que foi o primeiro nome da cidade de São Paulo, Piratininga, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Revista de Antropofagia, número 1, ano 1, maio de 1928. Esse é o manifesto que ele escreve para dizer que nós precisamos comer, como os antropófagos, precisamos comer o nosso passado, a nossa história, as nossas regras, e excretar o que não serve. E o que não serve? Aquilo que faz sofrer, porque a alegria é a prova dos 9. O que nós devemos comer? Tudo que esteja no matriarcado de Pindorama, que resulte no matriarcado de Pindorama. Então, é um texto lindo de se ler, mas exige um certo apoio. Eu botei umas coisas lá para vocês sobre o manifesto, e eu não sabia dizer onde é que eu tinha publicado isso. Foi umas coisas lá que eu escrevi. E aí eu encontrei aqui numa papelada antiga minha, e eu nem sei se eu tenho mais isso, porque foi num projeto de CD-ROM. Acho que nem existe mais. Eu não sei se isso também virou livro, organizado pela Zilá Berne, da URGS. Ela ainda estava trabalhando na URGS. E ela fez um encontro e tal, não sei o quê, e surtiu disso uma publicação grande com vários manifestos, e eu fiquei encarregada do manifesto antropófago, do Oswald. Então, está publicado nisso aqui. Como é que vocês vão achar isso? A minha participação. Não sei, tem que procurar nas coisas da Zilá. Mas eu fiz algumas... Esse é o rabo do gato chato, de novo, né? Eu fiz algumas palavras-chave. Esse gato, gente, é uma coisa assim impressionante. O nome dele é Nego Baltazar, acho que até já falei para vocês. Ele tem uma certa fixação por mim, que eu tenho até receio, que o gato não para, né? Enfim, então o manifesto antropófago, sair da mesa porque ele não me deixa. O manifesto antropófago tem essa questão interessante. Vai falar sobre a história do Brasil, vai contar a história do Brasil
como, de resto, a maioria dos modernistas vão falar sobre a história do Brasil. Por quê? Porque a história do Brasil é um enigma, é uma coisa recorrente, né? Nós estamos sempre contando essa mesma história, e essa mesma história tem várias versões, né? Dependendo do ângulo em que se a lê. Isso aqui inaugura, então, esse manifesto, que não é ficção, vamos dizer propriamente dita, né? Mas é uma exortação a mudanças, uma exortação à mudança de postura diante do nosso passado e para a literatura que vem na sequência. Então, o manifesto tem essas questões muito interessantes a serem levantadas. Se vocês forem ler, vou continuar lendo aqui para vocês, eu acho que vocês não vão ler, enfim, mas vamos lá. Uma consciência participante, uma rítmica religiosa, contra todos os importadores de consciência enlatada. Consciência enlatada. Hoje em dia, leia-se, Estados Unidos. A existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Olha que interessante. Vou repetir. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Os direitos do homem está lá na Revolução Francesa, 1789. A Idade do Ouro anunciada pela América. A Idade de Ouro. Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. O homem natural, Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, a Revolução Bolquevista. A Revolução Surrealista. E ao bárbaro tecnizado. Caminhamos. Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos Cristo nascer na Bahia, ou em Belém do Pará. O nome do estado, da capital de Pará, Belém. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o padre Vieira, autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão. O rei analfabeto dissera-lhe: ponha isso no papel, mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro. Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia. O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo, o antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica, para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. Meridianos são as religiões do Levante, né? Ou seja, monoteístas. E as inquisições exteriores. Só podemos atender ao mundo oracular. Tínhamos a justiça codificada da vingança, a ciência codificada da magia, antropofagia, a transformação permanente do tabu em totem. É porque tem um livro famoso do Freud, Totem e Tabu. Contra o mundo reversível e as ideias objetivadas, cadaverizadas, o stop do pensamento que é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema, fonte das injustiças clássicas, das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores. Roteiros, 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 roteiros. O instinto caraíba. Morte e vida das hipóteses. Da equação eu, parte do cosmos, ao axioma cosmos, parte do eu. Subsistência, conhecimento, antropofagia. Contra as elites vegetais, em comunicação com o solo. Nunca fomos catequizados, fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Vocês devem ter lido, né? O Guarani. O Guarani eu acho uma obra interessantíssima, fazendo uma parte aqui, e ela é muito importante para esse contexto aqui do modernismo, porque o Guarani é aquele sujeito é índio, né? E que adere completamente ao invasor, ao assassino, ao
ao cara que vem invadir e tomar suas terras. E ele chega a tal ponto, eu acho bárbaro isso, né? Ele chega a tal ponto, o Peri chega a tal ponto, que ele é apaixonado pela portuguesinha, a Ceci, e ele não se acha em condições de sequer falar com ela, diante da maravilha que ela é e do tão pouco que ele é, mas ele é o dono da terra. Então, isso é bem interessante, né? Os bons sentimentos portugueses. Mas os portugueses vieram aqui e fizeram aquela barbaridade. Eu sou descendente de português, como boa parte dos brasileiros, né? Não tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista. Na época, isso, da invasão, né? Não tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista. A Idade de Ouro. Catiti, catiti, mará, notiá, notiá, e mará e peju. Ai, agora é o cachorro que está aqui. Lubinho, dá licença, eu estou trabalhando. Passa, Lubinho. Vamos. Lubinho é um pastor alemão desse tamanho, está imenso, mas é crianção ainda. A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com auxílio de algumas formas gramaticais. Perguntei a um homem o que era o direito. Direito com D maiúsculo, ou seja, justiça. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galimatias, comio. Só não há determinismo onde há mistério. Mas que temos nós com isso? Contra as histórias do homem que começam no Cabo Finisterra. Cabo Finisterra é uma pontinha lá de Portugal, por onde saíam as navegações ultramarinas. O mundo não datado, não rubricado, sem Napoleão, sem César. A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Em 1928 ele já dizia isso. Só a maquinaria e os transfusores de sangue. Contra as sublimações antagônicas trazidas nas caravelas. Contra a verdade dos povos missionários, olha só. Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um antropófago, o Visconde de Cairu. É a mentira muitas vezes repetida. Mas não foram cruzados que vieram. Cruzados em referência aos cruzados que foram lá na Idade Média, no início da Idade Média, foram lá tomar conta do onde Jesus nasceu e tal, e fizeram as famosas cruzadas, né, que deu Carnificina Bárbara. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. É interessante, porque ele vai comparar esses portugueses, espanhóis e essa gente toda, esses europeus que vieram para cá nos catequizar, com os antigos cruzados que eram nobres, né, e que foram lá para o Oriente Médio fundar uma gloriosa nação lá no Oriente Médio, né, as guerras das cruzadas, as famosas guerras das cruzadas. E ele vai dizer que os cruzados que vieram para cá, quer dizer, o pessoal que veio para cá, não eram nobres, eram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Aí aparece esse elemento simbólico fundamental, que é o jabuti, que é uma coisa interessante. Tem uma anotação aqui que diz: jabuti é uma espécie de tartaruga, é símbolo da astúcia, da paciência e da resistência física na mitologia indígena. Esse é o jabuti. Se Deus é a consciência do universo incriado, Guaraci, que é o sol, é a mãe dos viventes. Jaci, que é a lua, é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação.
mas tínhamos adivinhação, tínhamos política, que é a ciência da distribuição. É um sistema social planetário. As migrações, a fuga dos estados tediosos, contra as escleroses urbanas, contra os conservatórios e o tédio especulativo. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Bem, essas outras partes aqui, eu já... Contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu, reza a lenda que o José de Anchieta escreveu uma série de poemas a Nossa Senhora nas areias, né, da praia. Então, contra Anchieta, cantando as 11.000 virgens do céu, na terra de Iracema. O patriarca João Ramalho, fundador de São Paulo. Sabe-se que o patriarca fundador de São Paulo, João Ramalho, era um português fugido, né? E ele acaba fundando Piratininga, mas ele vai aderir durante uma boa parte da sua vida a uma vida de indígena, né? Mas não era nada santo, muito ao contrário. Bom, lá no finzinho, então, a nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI, a frase. Meu filho, para o Dom Pedro, né, filho dele, meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro o faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da Fonte. Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud, a realidade sem complexos, sem loucuras, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Em Piratininga, ano 374, da deglutição do Bispo Sardinha, revista de Antropofagia, número 1, ano 1, maio de 1928. Então, vocês têm aí essa exortação bastante complicada da gente decodificar uma linha linear, né? Até porque ela não é escrita numa linha linear. A história que aparece em todo esse processo é uma história que não obedece uma linha linear. Ele vai pegar determinados acontecimentos históricos e contar isso de uma outra maneira, né? Fazer referências numa linguagem absolutamente econômica, como é a linguagem poética, por exemplo, né? Poucas palavras com muito significado, e é mais ou menos isso que ele faz. Então, é uma leitura difícil nesse sentido, a gente não está acostumado a ler fora desse padrão, desse comportamento de leitura tradicional, né? Sujeito, verbo, predicados. Que vocês já devem estar observando, já devem estar experimentando outras formas de leitura que não essa da gramática normativa, né? Então, isso, de uma certa maneira, dificulta a leitura. Mas, por outro lado, incita a que a gente leia isto e fique pensando que possibilidades de significações essas coisas podem ter. Então, a gente vai ver que tem elementos simbólicos fundamentais, né? Animais fundamentais para o matriarcado de Pindorama, né? E que se tornam símbolos desse matriarcado de Pindorama. O jabuti, por exemplo, que vai aparecer, por exemplo, num livro muito interessante do Mário de Andrade chamado O Clã do Jabuti. E mais adiante vai aparecer esse livro, né? O Clã do Jabuti, do Mário de Andrade. E assim uma série de outros elementos que vão reconfigurar a ideia do Brasil como um matriarcado. Isso em termos de ideia. O Brasil continua sendo o que é. Há um outro momento na história do Brasil, em pleno regime militar, né, quando surge a contracultura, a chamada contracultura, especialmente na música, o tropicalismo, que isso aqui retorna. Vocês nem eram nascidos, né? A maioria de vocês nem era projeto de nascidos. Então, é tudo história contra história da história, né? Mas isso é interessante da gente observar como isso se comporta na literatura. Então, a gente tem esse manifesto antropófago muito eloquente. A gente só tem que ler com calma e cuidado, né?
E o que que ele vai priorizar? Qual é a importância disso? Nós temos uma raiz muito forte. Hoje a gente chama de os povos originários, né? Ou os povos indígenas, que eram os donos da terra. Os portugueses, espanhóis, etc., vieram para cá e mataram os donos da terra. Ficaram poucos donos da terra e cada vez mais restrito a um ambiente pequeno, esses donos da terra. Qual é a solução? Porque agora não dá para voltar atrás, né? Então, qual é a solução? Pelo menos respeitar os donos das terras, que os europeus vieram aqui e tomaram conta. Eu sou fruto disso também, porque eu sou, olha a minha cara, eu não tenho nada de indígena. Eu sou portuguesa, de origem portuguesa, fazer o quê, né? Mas eu sou efetivamente brasileira, tá? Eu e vários de nós. Então, falando nessa coisa da identidade nacional, quem é o brasileiro? Quem é que representa a nação brasileira? Essa é uma pergunta lá do romantismo, né? Agora, aqui no modernismo, essa pergunta é respondida na pluralidade. Somos muitos, muitas caras, muitos rostos, muitas cores, muitos estratos culturais. Isso tudo é brasileiro. E isso tudo se vê aqui no Manifesto Antropófago com a possibilidade da antropofagia cultural. A gente come o diferente, excreta o que não serve, o que for triste, porque a alegria é a prova dos 9, excreta o que for triste e ficamos com o que é bom, com o que é saudável. É uma ideia. Vamos ver se isso se realiza efetivamente.